Olá, eu sou a professora Terezinha Carvalho e no nosso último encontro nós falamos sobre estimulação precoce. Hoje vamos dar continuidade a este assunto, falando das aquisições de habilidades do desenvolvimento típico. Nós vamos falar sobre o desenvolvimento das habilidades visuais, auditivas, motoras e comunicativas. Entre 1 a 2 meses de idade, a criança melhora a percepção de um rosto, quando ela olha para o rosto da mãe, à medida que a base vai se distanciando entre o bebê e o rosto da mãe. Quando esta criança está amamentando, ela já começa a perceber o rosto da mãe, perceber a fisionomia que ela tem, perceber cada detalhe da mãe. Em torno de 2 meses, inicia-se a ampliação do seu campo de visão e o bebê passa a visualizar objetos, outros olhares, outras fisionomias que não seja da mãe. Por volta dos 3 meses, o bebê adquire noção de profundidade. Então, aqui nesse período, nessas habilidades visuais, nesse período de 1 a 2 meses, a gente percebe que a criança ela tem como foco principal o rosto da mãe. Sua habilidade visual está voltada para o rosto da mãe, principalmente no momento da amamentação. Enquanto a mãe está amamentando, ela está visualizando o rosto da mãe. É muito importante que a criança visualize o rosto da mãe logo desde o momento do nascimento, para que ela desenvolva bem o seu foco visual. A criança que não tem esse estímulo, que não recebe esse estímulo do contato visual com a mãe, do rosto da mãe, ela pode apresentar várias sequelas, vários bloqueios no campo do foco visual. Então é necessário que a gente estimule isso, que a mãe estimule a criança a olhar no seu rosto, a olhar nos seus olhos durante o período de amamentação ou quando está brincando com a criança, em algum momento que ela está com ela no colo, que a criança, desde o momento do nascimento até os 2 meses de idade, ela precisa estar em contato constante com o rosto da mãe, com o contato visual com o rosto da mãe. Nas habilidades auditivas, no primeiro mês, a resposta auditiva depende dos estímulos sonoros fortes. Por exemplo, batida de porta, objeto que cai no chão, gritos. E a resposta que a gente espera da criança aqui é que ela pisque os olhos, feche os olhos, são com o reflexo cócleo-palpebral, que ele vai de imediato dar mediante os ruídos fortes, os ruídos sonoros fortes. Tá? A reação é de sobressalto, a criança vai se assustar daquele sobressalto. Isso aí é a resposta esperada de uma criança típica na questão das habilidades auditivas no primeiro mês de vida. No segundo mês, inicia aí as habilidades de atenção ao som e as respostas aos estímulos mais fracos, chocalhos, instrumentos musicais. Então, a partir do segundo mês é que ela vai dar essas respostas a esses estímulos auditivos, os estímulos mais fracos. E a resposta que a gente espera aqui é que ela interrompa a sua atividade ao realizar alguma expressão facial, Por exemplo, você chacoalha o chocalhinho, balança o chocalhinho ali para que ela escute, ou põe uma música e aí ela dá uma parada no que ela está observando e passa a ouvir e transmitir ali uma expressão facial, de que ela está ouvindo aquela música, de que ela está ouvindo o chocalho. Então essa é a resposta esperada. E o reconhecimento da voz materna é primordial aí nessa idade. Por volta de 2 meses de idade, ela já vai reconhecer a voz materna. Então ela já vai dar essa resposta cócleo-palpebral, que se mantém, e a reação de sobressalto tende a desaparecer até o final do 3º mês. Tá? Então essa resposta, que ela tanto no primeiro mês quanto no segundo mês, ela vai só acrescentar
ela, o primeiro mês, ela responde apenas com reflexo de piscar, ou que é o reflexo cócleo-palpebral. No segundo mês, ela responde com o reflexo cócleo-palpebral, mas também responde com expressões faciais, né? Com a mudança de expressão facial, né, dentro da questão dos estímulos forte e fraco. E a partir do terceiro mês, essa resposta palpebral, ela tende a desaparecer, né? Ela tende a dar lugar a outro tipo de resposta, né? E no quarto mês, o bebê começa a olhar o que ouve. Na medida que ganha controle do próprio corpo e inicia a localização dos sons lateralmente. Então, aqui no quarto mês, a criança já começa a olhar para onde acontece o ruído, onde acontece o som, seja ele fraco ou forte. A criança já tem a reação de virar a cabecinha, de olhar para o lado, de buscar o som aonde está de forma lateral. Tá? Entre o quarto e o sexto mês, o bebê vira a cabeça na direção da fonte do som, né? Da fonte sonora. A criança já começa a virar a cabecinha, procurar o lado que está acontecendo, né? O ruído que ela ouviu naquele momento. Então, aqui, essa é a evolução da habilidade auditiva do primeiro ao quarto, entre 4, 5, 6 meses, né? A habilidade comunicativa, de 0 a 3 meses, a criança inicia aqui, né, já observar já dar a se comunicar, né, na verdade. Antes do início da fala, o bebê já apresenta comportamentos comunicativos como o choro, a expressão facial, a vocalização, reage a estímulos ambientais, apresenta movimentos corporais bruscos ao ouvir estímulos sonoros intensos e acalma-se com a voz materna. Então, a comunicação nessa idade de 0 a 3 meses acontece principalmente pelo choro, né, e pela expressão facial. A gente observa que a criança está saciada, quando ela está com aquela carinha satisfeita, né, dando aquele sorrisinho, e que ela está sendo incomodada quando ela chora, quando ela vai se expressar, vai dizer para a mãe que ela não está bem com o choro. Então, a criança, quando ela começa a chorar, ela está dizendo: me cuida de mim, eu não estou bem. Então, ela precisa estar tendo esse acesso, esse cuidado, né? Da mesma forma que ela comunica através das expressões faciais que está saciada, que está bem, que está, né, se sentindo bem. Ela dá aquele sorrisinho, aquela expressão suave da face, né? O sorriso deixa de ser reflexo no passado do primeiro mês e surge o sorriso social a partir do segundo, terceiro mês, quando a criança já começa a dar respostas quando a gente faz alguma gracinha com ela, quando conversa com ela. Então ela já dá resposta com o sorriso. Então deixa de ser um sorriso reflexo e passa a ser um sorriso social. Por volta dos 4 meses, já começa então as vocalizações, começa a adquirir entonação, né? Porque a criança já balbucia, já começa a responder com sons vocais, né? A criança sente prazer em emitir sons quando você está brincando com ela, né? Quando está brincando com seu órgão fonoarticulatório. Entre o quarto e o sexto mês, as vocalizações vão se tornando mais generalizadas e desenvolvendo padrões silábicos. Tá? Por volta dos 6 meses, a criança já começa com já apresenta alguns padrões silábicos, como mamá, papá, né? Alguns padrões silábicos que já começa a se compreender ali. Nas habilidades motoras, a criança se desenvolve da seguinte forma: entre o primeiro e o segundo mês, predomina o tônus flexor, a simetria postural e a apreensão reflexa, onde os braços e as pernas sempre
estão um pouco flexíveis, né? Os reflexos estão presentes aí. Apoio plantar, sucção, apreensão palmar, desaparecem até o 6º mês. A apreensão dos artelhos, né, dos dedos dos pés, vai desaparecer lá no 11º mês. Até o 11º mês ele tem uma flexão dos dedos dos pés, né, onde é bem mais forte do que depois dessa idade, tá? O reflexo cutâneo plantar é obtido pelo estímulo da porção lateral do pé. Então a criança coloca o pé na posição lateral. É muito comum isso. No recém-nascido desencadeia a extensão de hallux. O que é isso? O dedão do pé. Ele vai estar mais estendido. Ele fica com o dedão do pé estendido aí até aproximadamente 3, 4 meses, até 2 meses, 2, 3 meses, né? A criança mantém o dedão do pé ainda bem esticado, né? A posição de flexão do hallux. A partir do 13º mês ocorre a flexão do hallux, então ele já começa a flexionar os dedões do pé, né? Ele já começa a fazer a flexão de dedo, ele consegue ficar, né, segurar os dedos mais flexionados. A partir dessa idade, a extensão é patológica. Se a criança mantém essa extensão dos dedos do pé depois do 13º mês, aí já é uma patologia que precisa ser tratada, né? Enquanto isso, está normal. Vamos desenvolvendo naturalmente. Então, a criança, ela apresenta essa situação até no máximo o 13º mês, com a extensão do hallux, né? A extensão do dedão do pé. A partir desta idade, a extensão se torna patológica e precisa de tratamento. É a hora que você tem que procurar um neurologista para fazer os exames, para ver se não tem alguma questão na base neurológica dela. O reflexo de Moro é medido pelo procedimento de segurar a criança pela mão e liberar bruscamente seus braços. Então, você faz o teste do reflexo de Moro com a criança. Essa criança, ela precisa mostrar, né, nesse exame, né, nesse reflexo, se ela está com seu tônus muscular bem desenvolvido. Deve ser sempre simétrico. É incompleto a partir do 3º mês e não deve persistir a partir do 6º mês. Então, a criança ele tem que liberar. Você levanta a criança, né? A medida, né, o procedimento é de segurar a criança pelas mãos e liberar bruscamente seus braços. Então, ver como que ele reage a essa liberação dos braços. Quando ele consegue liberar os braços de forma adequada, ele deve, né, então, de forma simétrica, então aí acontece, está tudo dentro da normalidade, né? Isso não pode persistir a partir de 6 meses de idade. Se acontecer, é necessário também que seja, né, que se procure um neurologista para que seja avaliado a questão neurológica. As habilidades motoras ainda que acontece com o reflexo tônico cervical assimétrico, na verdade, né? O reflexo tônico cervical assimétrico, né? A rotação da cabeça para um lado, com consequente extensão do membro superior e inferior do lado facial, e a flexão dos membros contralaterais desaparece a partir do 3º mês. Então, a criança que nessa questão do reflexo tônico cervical, que a criança até o 3º mês, ela ainda tem toda essa questão da extensão do membro superior e inferior do lado facial, né? E a reflexão dos membros contralaterais. Então acontece tudo aquilo, só vai desaparecer aquela moleza, né? Aquela flexibilidade, a partir do 3º mês. A partir do 3º mês, a criança deve estar com sustentação cervical completa. Se a criança, a partir de 3 meses, mantém ainda toda essa simetria da rotação de cabeça, é necessário também
uma avaliação neurológica. Entre 2 e 4 meses, o bebê fica de bruços. Ele se apoia nos cotovelos, levanta a cabeça. Isso já é necessário a criança ir desenvolvendo dessa forma a partir dos 2 meses. Se até o 3º mês isso não acontecer, já é patológico. Tá? Então, a partir do 3º mês, entrando para o 4º mês, o bebê tem que estar controlando totalmente a sua cervical. Quando é colocado de bruços, ele deve se apoiar no cotovelo, levantar a cabeça e os ombros. Então, é uma posição que ele deve fazer. Para isso, é necessário que se faça vários estímulos para que a criança mantenha essa postura. Então, como que desenvolva bem essa postura? Como é que a gente tem que fazer? Sempre na hora do banho, na hora da troca de fraldas, tá fazendo esse tipo de estímulo com a criança. Ou até mesmo fazendo rolamento, né, no cilindro, para que a criança possa desenvolver bem a sustentação cervical. Por volta dos 4 meses, começa a apreensão voluntária das mãos. Ela já começa, então, a segurar objetos. Esses objetos geralmente são objetos maiores. Nós iniciamos com a criança aí segurando objetos maiores. Aos 5 meses, ela rola para os lados. Então, a gente já começa, então, a desenvolver aí dentro das habilidades motoras, né, a questão do rolamento. A criança, por volta dos 5 meses, ela deve rolar. Em alguns casos, já até algumas crianças, dependendo do estímulo, da estimulação que ela recebe, já arrasta. Ela já consegue fazer o movimento de arrastar também. Ela rola para o lado e para o outro e também já começa a se arrastar aí por volta dessa idade, até os 5 meses de idade. Vamos ver então a aquisição das habilidades do desenvolvimento típico a partir dos 6 meses. No campo visual, nas habilidades visuais, em torno dos 6 meses, inicia a noção de permanência do objeto, ou seja, a noção de que os objetos continuam a existir mesmo estando fora do alcance da sua visão. Ela vai começar a perceber isso, né? Ela está com o objeto na mão, a mãe tira, mas ela sabe que esse objeto continua existindo e muitas vezes ela chora porque ela quer o objeto de volta. Ela já tem consciência de que o objeto existe. Mesmo a mãe dizendo que não tem mais, ela sabe que o objeto está ali, né? Em algum lugar ele está. Então aqui a criança já não precisa do campo visual para saber que o objeto existe, né? Coisa que acontece até por volta dos 5 meses de idade, onde a criança precisa de estar com o objeto no seu campo visual. Do 5º mês, finalzinho do 5º mês, começando o 6º mês, as respostas de localização do som, aqui dentro das habilidades auditivas, né? Nós vamos ver agora essas habilidades auditivas, que vai do final do 5º mês até o 9º mês. Então, a criança que no 5º mês, ela dá a resposta de localização do som razoavelmente bem desenvolvida. Então, suas respostas já estão bem determinadas, né? No 6º mês, ela localiza acontece a localização lateral de direita, né, e esquerda, né, tanto da direita quanto da esquerda, né, direto da fonte sonora. Se a fonte sonora está do seu lado direito, ela vai virar para o lado direito para observar onde está o som, para perceber onde está o som, né? E se está do lado esquerdo, a mesma coisa. No 7º ao 9º mês, ela mantém a localização lateral direta e desenvolve a localização indireta. Ela procura pelo som e depois identifica para baixo ou para cima, onde está o som, né? Primeiro ela vai procurar o som e depois ela vai identificar esse som. Então, a partir do 7º mês, a criança já tem essa capacidade de tanto localizar o som quanto identificar o som. É muito interessante aqui nesse período, dos 6 meses até os 9 meses, a mãe cantar com a criança, desenvolver sons, né, com a boca, né, estalar a língua, cantar, gritar, fazer movimentos sonoros, principalmente com o corpo, bater palmas, né, e também ouvir música,
chacoalhar o chocalhinho, né? Oferecer para elas diferentes ruídos, diferentes sons, né? Para que a criança desenvolva. Quanto mais rico for o seu repertório sonoro, melhor o seu desenvolvimento. As habilidades comunicativas, aí a partir dos 6 meses, ela acontece da seguinte forma. Dos 6 aos 9 meses, nessa fase, identificamos o balbucio. A criança começa a balbuciar papai, mamãe, dadá, bru, né? Água, né? Elas começam a balbuciar algumas sílabas, algumas palavras, né? Que já dá para a gente perceber. Nesta fase, elas, né, já dá significado, né? Elas já entram em contato com o som sem dar significado para ele, né? Então ela tem desenvolve essa habilidade já de balbuciar alguns sons, algumas sílabas, mas não dá significado para elas. A criança vocaliza mesmo quando é deixada livre para adultos e percebe que seus sons provocam respostas no outro. Então, assim, ela é livre para fazer em relação ao adulto, para se pronunciar os seus balbucios, mas ela espera a resposta do adulto. Ela espera que o adulto aplauda o som que ela emitiu, né? Ela espera que o adulto reconheça o que ela fez, né? Nessa fase elas ficam felizes, né? Quando o adulto reconhece que ela falou dadá, papá, mamãe, né? Ela reconhece isso, e ela quer a aprovação desse valor sonoro dela, né? Ela quer a aprovação disso, ela espera essa resposta. Nessa idade também ela já responde quando é chamada e repete sons para escutá-la, né? Para escutá-los. Então quando ela é chamada, você chama pelo nome a criança nessa idade de 6 a 9 meses, ela já consegue responder a esse chamado, né? E aqui também ela vocaliza para chamar a atenção, tá? Nessa idade, ela já consegue vocalizar algumas coisas para chamar a atenção enquanto manipula os objetos. Então ela tá com o objeto na mão, a boneca, o carrinho, o chocalho ou qualquer outra coisa que ela esteja com ela na mão, ela vocaliza ali para chamar a atenção, para que o adulto volte a atenção para ela, né? As crianças que apresentam deficiência auditiva passam por essa fase de balbucio e deixam de produzir, né, os balbucios, né, com o passar do tempo. Então a criança que apresenta dificuldade auditiva, elas não entram nessa idade, né, de 6 a 9 meses, essa fase do balbucio. Então é necessário que a gente esteja atento a isso, né, para poder intervir o mais cedo possível. As habilidades motoras aí de 6 a 9 meses, a gente vamos entender isso agora, né? A partir de 6 meses, senta e apoia, né? Então a criança até 5 meses, o que ela faz? Ela rola para um lado, para o outro, ela fica de bruços, se apoia no antebraço, né? E levanta a cabecinha, sustenta a cervical. A partir dos 6 meses, ela já consegue sentar com apoio, né? Ficar sentadinha com apoio. A partir do 7º mês, o bebê senta sem apoio. E de 6 a 9 meses, o bebê arrasta e engatinha. Então, aqui é uma fase crucial no desenvolvimento motor da criança, tá? Essas habilidades motoras, elas vão ajudar a criança a fortalecer todo o seu tônus muscular para se preparar para a marcha, né? Para se preparar para ficar em pé e andar. Então, antes de ela ficar em pé e andar, ela precisa passar por esse arrastar e por esse engatinhar, por esse sentar sozinha, sentar com apoio, sentar sozinha, arrastar, engatinhar. E também esse movimento
do arrastar, do rolar, do engatinhar, vai ajudar também no amadurecimento das bases neurológicas responsáveis pela formação da linguagem dela. Então, as habilidades comunicativas também estão inteiramente ligadas às habilidades motoras. De 9 a 12 meses, nós, dentro das habilidades visuais, a criança já possui aqui uma acuidade visual como a do adulto, tá? Então, a criança, a partir de 9 meses, entre 9 e 12 meses, a acuidade visual dela é igual à do adulto, já está totalmente formada, já está totalmente desenvolvida. As habilidades auditivas, aí do 9º ao 13º mês, localiza a criança aqui nessa idade, ela localiza o estímulo sonoro diretamente para o lado e para baixo. Então aqui ela já começa a perceber que os sons acontecem tanto lateralmente como para baixo, para cima. Então ela já tem todo esse domínio das habilidades auditivas. Se isso não acontece, é necessário que seja avaliado. Nas habilidades comunicativas, aí dentre os 9 e os 12 meses, a criança já reage paralisando as atividades que está fazendo quando alguém fala não, né? A palavra não já começa a entrar no vocabulário da criança e ela já começa a parar a atividade que está fazendo com a resposta, quando a mãe ou o adulto que está cuidando dela diz não. Ela está mexendo em algo que pode machucá-la, a mãe fala não, ela imediatamente já para. Então aqui a partir dos 9, entre os 9 e os 12 meses, ela já é capaz de dar essa resposta, né? E ela vocaliza na presença de músicas, faz gestos indicativos, né? E utiliza onomatos, né? Então aqui a criança, ela compreende algumas palavras familiares como mamãe, papai, neném, compreende ordens simples como bater palmas, dar tchau, mandar beijos, né? As vocalizações são mais precisas e mais bem controladas, agrupando sons e sílabas repetitivas, né, que estão se repetindo. Algumas crianças já produzem a primeira palavra, mesmo que ininteligível, mesmo que elas não tenham o domínio dessa palavra, mesmo que elas não tenham consciência da palavra que ela está falando. Mas a gente ela já consegue articular essa palavra. Por exemplo, papai, mamãe, neném, outras palavras já do que faz parte do convívio dela ali. Mesmo que ela não tenha ali uma pronúncia completa da palavra, né? Mas você já compreende, você enquanto adulto que cuida dessa criança, já compreende que ela está querendo falar mamãe, que ela está querendo falar papai ou neném, ou outra palavra do convívio dela, do vocabulário da família, da pessoa que está cuidando dela. Então aqui nós temos dentro das habilidades comunicativas, né, entre os 9 e os 12 meses, todas essas questões e que precisam ser observadas. Caso tenha atraso em qualquer uma dessas, é necessário que ela seja estimulada para que se desenvolva o mais rápido possível dentro do que é esperado, né? Então é por isso a importância do cantar e bater palmas, do cantar e fazer gestos, né, para que a criança possa desenvolver não só a comunicação oral, mas também a gestual, né, a comunicação pelo gesto, a comunicação pelo corporal. E aí ela, a partir dali, ela já começa a ter uma consciência corporal que vai ajudá-la no desenvolvimento das aprendizagens lá na frente. As habilidades motoras aí nessa faixa etária de 9 a 12 meses, e até um ano, né, até os 12 meses, o bebê então aqui ele já engatinha,
e já começa, em alguns casos, algumas crianças já começam a desenvolver a marcha. Ela anda com apoio, pega objetos pequenos utilizando o movimento de pinça. E aí aqui é muito importante a gente compreender isso, né? Que esse movimento de pinça, né, com os 2 dedinhos, é de suma importância no desenvolvimento da criança. A partir do momento que a criança já consegue pinçar, é o momento que a mãe já pode deixar ela começar a se alimentar com a própria mão, né? Já introduzir aí já o alimento de forma que ela possa pinçar o alimento e levar à boca. Então nessa idade é a idade da criança começar, né, quando ela apresenta o desenvolvimento do movimento de pinça, é a hora de você introduzir os alimentos que ela possa levar à boca usando o movimento de pinça, né? Em torno do 10º mês, o bebê fica em pé sem apoio. Já é comum, já é o que é esperado, né? É esperado que a criança, a partir daí, ela comece a ficar em pé. A partir do 10º mês, ela começa a ficar em pé sem o apoio. E até o 14º mês, ela deve andar, né? Já desenvolver a marcha sem apoio, tá? Então essas são as habilidades, né, do desenvolvimento das crianças nessa faixa etária, né, entre 0 e 12 meses. Então hoje nós falamos sobre a aquisição das habilidades no desenvolvimento típico de crianças entre 0 e 1 ano, nas habilidades visuais, auditivas, de comunicação e motora. Então percebemos aqui que vários aspectos precisam ser observados para que possamos intervir de forma adequada no desenvolvimento dessas crianças. Se elas não apresentarem esse desenvolvimento normal, né, desse desenvolvimento típico, nós precisamos intervir com a estimulação para que eles possam adquirir isso o mais rápido possível, tá? Para que eles possam adquirir esse desenvolvimento o mais rápido possível. Então aqui a gente precisa observar a criança, ver como essa criança vem se desenvolvendo a partir do momento do nascimento, em todos esses aspectos, no aspecto visual, auditivo, comunicação e motor. Então por hoje nós encerramos aqui. Próximo encontro nós falamos um pouquinho mais sobre o desenvolvimento das aquisições de habilidades do desenvolvimento típico a partir dos 2 anos, de 1 ano a 2 anos de idade.